Eu sou a pastora Soraya e trago para você um estudo sobre aprender a ouvir não. Hoje eu trouxe um texto para vocês que está em 1 Reis, capítulo 21. Eu vou estar lendo para você o versículo do 1 ao 4. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livra de lhe entregar a herança que recebi dos meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Amém? Então, o que nós aprendemos com essa lição? O que nós tiramos de ensinamento desta passagem? Meus queridos, se tem uma palavra que nós não gostamos de ouvir, é a palavra não. A verdade é que ainda não sabemos lidar com o não. Quando ouvimos um não, nós não sabemos lidar com essa palavra. Por quê? Porque o não quase sempre contraria a nossa carne. Quase sempre nos traz desgosto, tristeza, frustração e, infelizmente, quase sempre permitimos que essas emoções e sensações negativas tragam para nós emoções que não vêm de Deus, sentimentos que não vêm de Deus, porque até mesmo Deus falou não. Precisamos aprender a lidar com o não, de cabeça erguida, seguimos em frente, somos mais maduros e mais fortes quando aprendemos a ouvir um não. O texto que eu li para vocês, a passagem que eu li para vocês, é de um rei chamado Acabe, que queria a terra, o vinhedo que estava ao lado da sua terra. Ele oferece um vinhedo melhor ou até mesmo pagar em dinheiro. Só que aquela terra, aquele Nabote, o que ele tinha? Aquilo lá foi uma herança que foi passada para ele. Então ele não quer, ele rejeita a oferta. O rei Acabe ficou muito indignado, furioso por ter ouvido não. Mas, meus queridos, tem muita gente igual ao rei Acabe, que quando ouve um não, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa frustrada, oprimida, deprimida por ouvir um não. E muitas pessoas que ouvem um não se abalam de tal forma que é muito difícil ela ver um lado positivo do não que ela ouviu. E são várias as situações que nós ouvimos não. Eu vou te dar alguns exemplos de não que nós podemos receber. Nós podemos receber um não de uma pessoa que não quer se relacionar com você. Nós recebemos um não de uma porta de trabalho que a gente tanto queria. Nós podemos receber um não do seu pai ou de alguém que deseja muito algo melhor para você e te diz um não. Receber um não quando você pede favor a alguém e a pessoa não quer fazer. Receber um não pelo fato de você não ter recebido um convite para um passeio, a pessoa não quis você junta. Então são vários os exemplos de não que nós podemos receber. Nós recebemos um não e quando ouvimos, a forma como houve o entendimento desse não, o porquê desse não, é que interfere na nossa vida. Por isso é necessário aprendermos a ouvir um não. Precisamos também entender que Deus, ele também nos fala um não. Deus, ele fala muitos nãos na Bíblia.
Se você pegar a palavra do Senhor, se você ler todas as passagens, você vai ver que Deus falou não, tanto para Moisés, que foi um homem grandemente usado por Deus, e também falou não para o seu filho Jesus. Moisés, ele fez algo muito grandioso. Ele livrou o povo de Israel do cativeiro. Só que em um momento, Moisés, ele se enfureceu. E Deus disse a ele que ele não entraria na terra prometida. Moisés até tentou convencer Deus ao contrário. Mas Deus, quando diz não, é não. E Moisés não entrou na terra prometida. Deus também disse não a Jesus. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 39 em diante, até o versículo 42, diz assim: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orando, disse: Meu Pai, se este cálice não passar de mim, sem eu o beber, faça-se da tua vontade. Então nós temos dois exemplos de não. O primeiro de Moisés, que recebeu um não de Deus, pois Deus falou para ele que ele não entraria na terra prometida. E ele tentou convencer, argumentar com Deus para que Deus viesse mudar de opinião. Ou seja, Moisés não aceitou o não. E nós temos Jesus, que ora, clama a Deus que passasse dele este cálice. Mas, se fosse da vontade de Deus, que fosse feita a vontade de Deus. Jesus aceitou o não de Deus. E por que eu trago esses dois exemplos para vocês? Por que eu trago este exemplo de entender, de aceitar e de não aceitar o não? Precisamos aprender a ouvir um não e deste não trazer para nós apenas o lado negativo. Porque às vezes, meus queridos, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Ouvir um não, às vezes, se faz necessário. Porque também precisamos aprender a falar não. Nem tudo em nossa vida vai ser apenas sim. Em alguns momentos, Deus vai agir em nossa vida e vai nos dizer não. Nós temos que aceitar o não e tirar o proveito disso, tirar uma lição disso, maturidade, crescimento, força e transformar lá na frente, transformar a nossa história, transformar o não em sim. O não, ele machuca, o não, ele nos frustra, mas quando entendemos que nem tudo será assim, o não, ele vai servir de degrau para que a gente possa vencer e crescer. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.